Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 23 de junho, neste mês consagrado ao Sagrado Coração de Jesus, cuja festa celebraremos em toda a igreja no dia 27 próximo. E nós vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 7, os versículos de 1 a 5. Tira primeiro a trave do teu próprio olho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas a atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Pois bem, caros irmãos e irmãs, como Abrão, Deus retoma o seu sonho que ele era e rompa com tudo, com a sua terra, família, casa paterna. Quer inaugurar com ele outra humanidade. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Será como encarnação, disse Deus, e dando a bênção a Abraão. Em ti serão abençoadas as famílias da terra. Como Deus, que seja somente bênção, bondade para com o próximo, Jesus vive e nos propõe esse ideal. Não julguemos e nem condenemos, porque isto ao Pai pertence, que não faz jamais a hipocrisia. Dizemos trave de nosso olho para vermos melhor o que quase nada é o cisco dos olhos do nosso próximo. Se não formos bênção para nossos irmãos e irmãs, nós nos excluímos da eterna bênção que Deus Pai é e a qual nos chama a todos a realizar. Fazer um julgamento sobre algo qualquer ou a alguém é o que fazemos com frequência, às vezes sem ter certeza do que pensamos e dizemos. Hoje, Jesus condena aqueles que, julgando, não procuram se comprometer com o que criticam e porque não são capazes de se julgar, e um julgamento nunca pode se tornar uma condenação absoluta e radical contra o nosso próximo. Julgar não é ruim, muitas vezes é necessário, mas julgar sem discernimento e sem ter provas nos desqualificam e, normalmente falando, porque nos torna escravos de uma ideia subjetiva
e envenenada de superioridade. E podemos nos perguntar, por que os nossos julgamentos olhamos para a penumbra e não para as vigas? É a pergunta que Jesus faz, interrogando aquele que condena apressadamente a outra pessoa. Nossas comunidades devem fazer mais uso da correção fraterna para acompanhar os irmãos e irmãs que precisam de nossa paciência, de nossa compreensão e não apenas de nossas críticas e condenações. Tenhamos, portanto, irmãos e irmãs, um olhar compassivo e que saibamos apreciar mais as virtudes do que os defeitos das pessoas com quem nos relacionamos. Nosso modo de julgar que seja para fazer o bem e nunca para destruir nossos irmãos e nossas irmãs. Pois bem, irmãos e irmãs, nesse mês, como já dissemos, da celebração do Sagrado Coração de Jesus, peçamos a esse coração amoroso que tenhamos mais sensibilidade no modo de ver, de proceder de cada um de nossos irmãos e irmãs que convivamos e que convivemos no dia a dia. Vamos, portanto, prosseguir orando nessas intenções e também recordando, como fazemos sempre, pedindo pelos nossos irmãos os enfermos, os profissionais da saúde, as pessoas que nos pedem orações, as vítimas de tantas violências e maldades e pela paz no mundo inteiro. Que o coração de Jesus, o Rei da Paz, traga de fato a paz, principalmente nos países onde vivem em constantes guerras e dificuldades. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.